E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Ultra e hoje esperamos... E estamos aqui pra continuar a saga de filmes do Scooby-Doo, que vai durar um bom tempo ainda. Vai dar trabalho demais isso aqui. Se vocês estão enjoados, não se preocupe, já teve um vídeo de meio diferente essa semana, na verdade é 2 semanas atrás. E depois desse terá outro um pouco diferenciado, mas por enquanto iremos continuar com essa saga aqui. Começou a ficar interessante. E o próximo filme é uns que eu não assisti, quanto mais novo, porque é dos anos 90. E dos anos 90 o que eu assisti foi Dragon Ball e Inuyasha, Cavaleiro do Zodíaco. E como o filme começa, né? Com o pacote de sempre, né, cara? A turma enfrentando um monstro aleatório com uma versão de Scooby-Doo Cadê Você? Agora em rock, misturado com hip hop, sei lá, parece uma gororoba de estilos essa música inicial aí. Eu realmente não entendi, mas gostei da criatividade. Quando eles finalmente revelam o monstro, ele fala a frase clássica, o mesmo de sempre, o roteiro de sempre. Mas uma coisa impressionante que acontece é que descobrimos que a Daphne, que tá contando essa história, ela virou jornalista e está separada do resto da turma. Desculpa o barulho. Cujo a dupla de medrosos preferidos estão trabalhando no aeroporto e roubando comida de quem tenta levar comida na mala do avião. O que não faz nenhum sentido, porque o passageiro vai fazer o que com a comida? Porque, por exemplo, um queijo com gosto de camiseta que não lavou direito e deve estar com um cheiro de suor e outras coisas piores, com gosto de camiseta que não lavou direito. Imagina como é que ia chegar o queijo numa viagem de 12 horas até as Ilhas Bora Bora. Lugar que eu queria muito visitar um dia, por isso que eu falei dele, tá? Não foi aleatoriedade não, eu quero muito visitar as Ilhas Bora Bora. Eu quero, eu posso. Continuando agora, Velma agora vende livros de terror. E olha só que coincidência. Também se você quiser conhecer o livro, tem aqui o meu, tá? E Scooby-Doo e Salsicha não aguentam a CLT e acabam aceitando o convite da Daphne e do Fred, que no aniversário dela, eles irão resolver mais mistérios juntos. Eu devo dizer que eles deveriam ter continuado com esse estilo de arte, porque eu gostei muito do design da máquina de mistério aqui desse filme. E também o design dos personagens, né? Eu gostei muito, pareceu mais um filme mais sério, mais adulto, sabe? Tipo um desenho de anime, tipo aqueles filmes de anime, tá ligado? Vampire Hunter D, essas coisas assim. Obrigado a Moto pelo passar, tá? Foi ótima a sua participação, ela tá sempre nos meus vídeos. Os desenhos dos anos 90 tinham esse seu charme, né, cara? Igual os desenhos dos anos 30 tem hoje em dia, né? Que muitos trouxeram de volta aquele estilo clássico, né, cara? Com jogos e séries animadas. Eu queria muito que isso acontecesse com mais séries dos anos 90, né? Porque aconteceu recentemente com o X-Men 97 e eu quero muito que aconteça mais, tá ligado? Volta, por favor, Homem-Aranha 94. Mesmo tendo resolvido mais mistérios, eles não aguentam mais ver tantos monstros que, na verdade, são pessoas más disfarçadas. Preciso de um fantasma de verdade. Então eles acabam aceitando o convite de uma mulher nada suspeita, que diz que trabalha numa mansão assombrada, numa ilha perto dali. Meu nome é Lena. Lena do Pré. Barangas que nem você também me deixam excitado. Nice car. E realmente, a crise tá tanta que a gente tá tendo que aceitar emprego numa mansão assombrada, numa ilha pra pagar as contas. Essa é a realidade de que tá aqui no Brasil, tá ligado? Daqui a pouco chega essa realidade no Brasil. Bom, a mulher diz que a Ilha Monscar foi uma ilha onde um pirata acabou naufragando por lá e morreu. Ou seja, lenda básica, né? Mas calma que esse filme realmente surpreende, tá? Só espere. E sem questionar muito, a equipe vai até a ilha e possivelmente para o fim de suas vidas. Tirando todo esse cenário lindo e essa conversa fiada da ilha, as pessoas entram nesse lugar e nunca mais saem dele. descobrimos que o Scooby não sabe que é um cachorro. Eu não sabia que vocês tinham um cachorro. Cachorro? O que é realmente surpreendente, né? Porque... Mas enfim, você sabia que ele era um cachorro? Eu não sabia. Temos aqui uma pequena quest secundária do Scooby Salsicha que cai do barco. E vemos que as estradas dessa ilha são piores que as estradas de muita cidade do interior do Brasil. E olha que na estrada que tinha na frente do meu colégio, parecia que, cara, sei lá, o Relâmpago McQueen passava ali. Realmente, ficou muito tempo aquela estrada toda esburacada na frente do meu colégio. Brasil. Conhecendo a patroa da mansão da ilha e os seus gatos que o Scooby vai atrás, se fosse na época do PS2, provavelmente esse filme teria um jogo, né? E essa fase do Scooby-Doo perseguindo os gatos estaria no jogo simplesmente para encher de conteúdo inútil, porque os devs não tinham verbo suficiente, né? Pra fazer o game e nem tinham tempo suficiente, né? Vocês sabem como é que são esses jogos, né, cara? Os caras não tinham tempo pra fazer quase nada. Tinha jogos que nem seguia a história direito, pra você ter uma noção. Tá, vamos deixar isso aqui pra outro vídeo, tá? Porque, né, vamos lá, perdi o foco. Me perdi, gente.
gente? E acontece algumas coisas na casa e o Scooby e o Salsicha são os primeiros a perceber isso. Agora, essa mulher sabe realmente como funciona o mundo dos negócios, né, cara? Porque ela tem um imóvel que é teoricamente mal assombrado e ela precisa se mudar. Então, ela vai lá, chama uma repórter famosa e seus amigos para eles gravarem um documentário de casos reais de fantasmas e assim ela fica extremamente famosa no mundo inteiro e pode sair daquela ilha e colocar a mansão como ponto turístico. Genial essa moça. Essa tem visão, entendeu? Olá, eu gosto de dinheiro. E a Daphne, totalmente obcecada com esse mistério, finalmente eles descobrem um fantasma de verdade que apareceu na filmagem deles. Por aí que ainda por cima levitou a Velma. Ou será que não? E bom, vendo a história até agora, né, tudo muito estranho, mas aí você percebe que na verdade só esses dois aqui estão fazendo a missão de verdade da Lori. Porque são eles que descobrem o porquê isso se chama Ilha dos Zumbis. E eles nem têm uma câmera na têmpora pra gravar isso, né? Daphne devia ter investido nisso, né, cara? Porque uma câmera na têmpora do Scooby e do Salsicha, o documentário ia ficar mais real impossível. Daphne devia ter acreditado mais na capacidade desses dois. E com cada vez mais fantasmas aparecendo e o mistério ficando ainda maior, fica difícil compreender o fato de que este filme era para ser infantil. Porque, né, só essa cena dos zumbis aqui me deixaria com pesadelos por pelo menos uma semana. Mas as crianças dos anos 90 não tinham que enfrentar coisas leves, eles tinham que criar muita resistência mental. Coragem, o cão covarde que o diga. Se bem que Coragem, acho que era dos anos 2000, né? Da minha época, eu também tinha medo desse desenho. Maldito. Eu esqueci de dizer, mas nessa parte do filme eles vão descansar, né? Vão dormir e acabam encontrando um outro fantasma, que dessa vez é um fantasma da Guerra das Confederações. Ou seja, não é da época dos piratas, é de outra época. Eles estão encontrando vários fantasmas de várias épocas diferentes. Então, né, tá aí este ponto pra adicionar na história, que eu esqueci de adicionar no roteiro porque eu sou burro. O grupo se separa para procurar os dois mais corajosos do grupo e a Velma fica com um jardineiro, enquanto finalmente Daphne e Fred encontram o tal zumbi. E lá, o Fred ainda está meio cético, mas eles finalmente revelam que sim, são zumbis de verdade. Não falei que não era uma máscara? Deve ser um boneco animado. Filha do meu p... Ou seja, os anos 90 já tinham feito esse plot muito antes de qualquer outro filme do Scooby atual. Porque na verdade os filmes do Scooby atualmente vão na mesma leva, né? Que é um cara disfarçado. E nos anos 90 os caras tinham feito já um plot muito mais genial do que 90% dos filmes do Scooby-Doo. Como esse filme agora tinha tudo do Scooby-Doo, faltava apenas mais uma coisa pra aí sim ser considerado um filme de Scooby-Doo. Colocar uma música de perseguição e não podia ser qualquer uma. Tinha que ser a melhor música de perseguição de todos os filmes. E está eleito agora. It's Our Time é a melhor música de perseguição. That's why he's the goat! The goat! Scooby e Salsicha descobrem uns bonecos voodoos da turma, mas os The Walking Dead ainda estão ali, então eles continuam fugindo loucamente. E o resto do grupo vai pra mansão e tem mais um papo tortíssimo da Lena que diz que a dona da casa foi sequestrada pelos zumbis e que a mansão tem uma passagem secreta. Zumbis vieram atrás de nós. Eles agarraram a senhora Lenoir e a arrastaram. Graças a Deus vocês vieram. Primeiramente, eu não debato com vadias. Que vai até uma espécie de altar de ritual. Tem coisa estranha. E realmente tinha coisa estranha porque eles usam bonecos voodoos. Elas usam bonecos voodoos, né? E elas revelam o que elas são. Elas são monstros que sobreviveram durante 200 anos, atraindo pessoas e absorvendo elas para continuarem jovens. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, é que o Salsicha e o Scooby, eles querem dar no pé dali, mas aí que eles descobrem que não vão conseguir dar o pé dali só porque o velho do barco também é um gato lobisomem igual as mulheres. Mas ainda assim eles queriam ir embora e deixar os caras lá. Elas contam que o pirata Morgan Moscar invadiu e matou todo mundo da ilha, menos as duas. E cara, olha o desenho infantil dos anos 90. Os piratas simplesmente jogaram os habitantes no lago para serem comidos pelos crocodilos. Anos 90 era radical mesmo. Sinistro. E elas fizeram um acordo com o Deus Gato e assim ficam absorvendo almas de qualquer um que passe por aquela ilha até hoje. E os zumbis que estavam ali estavam na verdade ajudando a equipe, avisando para todo mundo sair dali o mais rápido possível. Cara, tudo isso daqui é muito melhor que muito filme de terror hoje em dia. Principalmente a saga Invocação do Mal. Essa aqui é muito melhor. E agora com tudo isso é hora deles enfrentarem a fase 2 do chefão final. Ou dos chefões finais, é porque...
E eles quase chegam até as almas absorvidas, mas Daphne e Velma, que aprendem magia negra no meio do filme, salvam todos eles usando bonecos voodoos das duas. A gente vai viver! Mas mesmo assim, eles acabam ficando encurralados. A gente vai morrer! Mas, interferência do roteiro acontece. Na verdade, isso é uma coisa muito genial, tá? Porque elas têm um tempo necessário pra fazer esse ritual de absorver almas, né? E como eles ficaram sendo distraídos por muito tempo, eles acabam perdendo o tempo necessário e virando pó, porque, né, eles já tinham 200 anos, então... Não deu, joga tudo fora, 5 segundos, vai acabar. 3, 2, 1, vai acabar esse trem, vai acabar, acabou, não conseguiram. E, cara, o mistério finalmente foi resolvido. O problema é, eles estavam gravando tudo até o momento em que o Fred, fugindo dos zumbis, acaba derrubando a câmera na areia movediça. E eles perderam todas as gravações. É coisa triste. Mas mesmo assim, cara, esse filme foi muito bom. O mistério foi finalmente resolvido. O jardineiro lá que apareceu no filme inteiro ali, que inclusive era um dos suspeitos, na verdade ele era um policial disfarçado pra, né, investigar os desaparecimentos da ilha. E também, né, ele vai ter que explicar muita coisa pro chefe dele, porque ele participou literalmente de um filme de terror, né, numa ilha, e ele não tem prova nenhuma disso. E nem a turma. A turma perdeu um dinheirão por causa da burrice do Fred. Tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Como faz tempo que eu não dou nota pra filme, mas esse aqui eu vou dar nota de 10 de 10, porque sim, ele merece. Ele tem tudo que o filme do Scooby-Doo precisa ter, e um plot que na época era muito surpreendente, e até surpreendente pra quem conhece Scooby-Doo mais recentemente também. Enfim, né, esse foi o vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, faça tudo isso se você gostou do filme e do plot. E fiquem animados ou não, porque um dia nós chegaremos na temida e horrível continuação desse filme que estraga tudo que o primeiro fez. Se inscrevam se quiserem mesmo que isso aconteça. Se vocês não quiserem também, né, se inscreve do mesmo jeito, porque eu vou adorar. Eu quero muito que vocês se inscrevam. Valeu, fui.